Oi, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou líder de jovens e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. E nós vamos falar sobre o chamado de Davi, que está em 1 Samuel, nos capítulos 16 e 17. E o menino Davi, em que foi ungido rei. Mas a palavra nos diz que ele era um menino franzino, ruivo e formoso, a palavra também nos diz. Então, esse menino era o Davi. Certo dia, Samuel foi impelido por Deus a ir à casa de Jessé. E lá o Senhor iria ungir o rei de Israel. Chegando lá, Samuel encontrou seus irmãos, os irmãos de Davi, filhos de Jessé. E eram homens preparados, homens de guerra, homens já com experiências na batalha, homens que aos olhos humanos eram pessoas prontas para se tornar rei, eram pessoas indicadas a se tornar rei. Deus ainda não havia visto nesses o rei de Israel. Então ele bradou no coração de Samuel e disse: ainda há mais um. Então Samuel falou a Jessé: acabou os seus filhos, seus meninos? E Jessé disse, meio acanhado ainda, ele disse: não, ainda há mais um. Há um menino, meu filho mais novo. O nome dele é Davi, ele é pastor de ovelhas. Ele está lá no campo, cuidando das minhas poucas ovelhas. Então Samuel disse: por favor, mande chamá-lo. Eu quero conhecer esse Davi. Eu quero saber quem é Davi. Eu quero conhecer esse menino. Então quando Davi chegou e adentrou naquele lugar, adentrou onde estavam seus irmãos, seu pai e sua família, Deus bradou, falou mais uma vez no coração de Samuel: este é a quem eu quero ungir rei de Israel. Mas Davi não foi erguido ao trono naquele momento. Ainda houve um processo. E eu quero falar sobre esse processo do 16 e 17 de Samuel, nos capítulos 16 e 17, até o Golias, o gigante Golias. Teve mais algumas etapas até ele chegar ao trono. Mas eu quero falar com você sobre o chamado nesses dois capítulos, no 16 e no 17. Mais adiante vamos ver que Jessé, seu pai, ele falou a Davi: Davi, meu filho, eu quero que você faça um favor para mim. Vá até o campo de batalha, seus irmãos estão lá. Seus irmãos estão lá enfrentando o inimigo e agora eles estão no acampamento. Eu quero que você vá lá. Eu quero que você leve alimento, eu quero que você veja como eles estão. Eu quero que você me traga notícia de seus irmãos. Então Davi, ele saiu de casa, deixou suas ovelhas guardadas e foi até o acampamento do exército de Israel. E quando ele chegou lá, ele se deparou com uma situação difícil, porque ele enxergou um grande homem, um gigante filisteu que estava afrontando o povo de Israel, que estava afrontando o exército de Israel. Então, aquele menino Davi, ele pergunta àqueles guerreiros, aqueles homens que estavam ali amedrontados, e ele diz assim: o que está acontecendo? Prontamente explicam a Davi: Davi, é o seguinte, esse homem, esse gigante que está em nome dos filisteus, ele afronta o povo de Israel, ele afronta o exército de Israel. E ele diz que se há alguém, um homem corajoso a enfrentá-lo, e aquele que enfrentar e derrotá-lo, então será como recompensa que os filisteus serão escravos do povo de Israel. Mas se ao contrário, Israel seria então escravo. Mas eu quero falar então o que o Davi disse. Então Davi disse: quem é esse incircunciso para desafiar, para afrontar o Deus de Israel? Então Davi lembrou: porque eu já matei o leão e o urso, e eu também, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, eu vou derrotar esse gigante. Então Davi agora se defronta com o gigante.
mas ele se lembra que ele matou o leão e o urso. Bom, ele foi ungido rei lá quando Samuel chegou em sua casa. Vou dizer para você que aconteceu comigo, acontece com você, e se não aconteceu ainda vai acontecer. Há um momento em que você entende o chamado para a tua vida, há um momento que você compreende o que Deus quer para você, há um momento que você reconhece e vê dentro de você e sente e arde no teu coração aquele desejo de fazer, de cumprir aquilo que o Senhor projetou para a tua vida. Davi, antes disso, ele enfrentou batalhas, ele derrotou inimigos que eram invisíveis, que foram invisíveis para todos aqueles ali. Ele travou batalhas invisíveis. Ele matou o leão e o urso. E eu quero trazer esse contexto do leão e o urso para algo muito específico nesse processo, até o Senhor nos deixar exatamente onde Ele quer nos usar. Esse processo de reconhecermos o nosso chamado até chegarmos aonde o Senhor vai nos honrar publicamente. Então eu quero dizer que Davi matou o leão e o urso. Eu quero dizer para você que o leão pode significar muitas coisas, mas nesse processo o leão pode significar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa inveja, o nosso eu, nós mesmos, que muitas vezes está impedindo que esse processo corra para frente. Temos que matar esse leão. E esse leão não pode ser deixado para depois. Você tem que enfrentar esse leão. Deus vai começar a deixar bem latente aos seus olhos esses leões que você precisa matar nesse processo. Deus vai começar a deixar bem claro a você quais são esses leões que você precisa matar. Eu citei orgulho, soberba, inveja. Eu citei algumas coisas aqui, mas são tantas outras que muitas vezes o Senhor nos mostra claramente que precisamos matar nesse processo. E então olhamos para o urso. Também precisamos matar o urso. E agora o urso representa guerras externas. Temos que fugir de muitas coisas. Temos que nos afastar de muitas coisas. Temos que nos afastar de pessoas, de lugares. E isso também Deus fará. Também Deus fará pessoas se afastarem de você. Lugares não serem mais o melhor lugar para você. Companhias não serem mais agradáveis para você. Porque Ele está te preparando para entregar algo maior para a tua vida. Então Ele vai começar a funilar esse processo para chegar aonde Ele quer que você esteja. Então você tem que matar esse urso também. Você tem que guerrear externamente. Então você mata o leão e o urso. Eu citei algumas coisas aqui, mas para você entender esse processo até chegar ao Senhor te honrar. Pois a palavra do Senhor nos fala que aqui na história de Davi, no capítulo 17, do versículo 26 a 28, também fala que Davi agora estava falando com aqueles guerreiros, falando com aqueles homens. E ele perguntava o que estava acontecendo. De repente chega o seu irmão Eliabe, o mais velho, e diz: o que você está fazendo aqui, Davi? Ele começa a ralhar com Davi, começa a brigar com Davi, e ele diz assim: eu sei bem a tua intenção, eu sei que tu está aqui para espiar a guerra, eu sei que você está aqui com má intenção. Vai embora daqui, com quem que você deixou suas ovelhas, você deixou abandonadas lá? Então aquele irmão mais velho começa a desmotivar Davi. Talvez você vai encontrar ainda. Quando você estiver quase lá. Quando você estiver quase lá por derrotar o gigante. Pode ser que ainda apareça algum lobo talvez. E queira desmotivar você. Mas você não tem que matar esse lobo. Você tem que fazer como Davi. Você tem que lembrar do Deus que você serve.
Davi ele não deu importância para o seu irmão, mas ele continuou com a sua mente, o seu coração voltado para Deus e lembrando do Deus que ele tinha, sem dar atenção para o seu irmão Eliabe. Eu vou derrotar esse gigante. E ele então toma as dores do povo de Israel por ser um deles também. Mas eu quero te dizer um ponto muito importante nessa parte. Para ele chegar a tomar dores pelos outros, para ele chegar a ter a autoridade, a ter a força, a coragem para derrotar o gigante que afligia o povo, que não era nem seu inimigo diretamente. Ele precisou lutar com o leão e o urso. Ele precisou derrotar coisas que estavam dentro dele, coisas que estavam afetando pessoalmente ele. Quando lá no campo essas feras foram de encontro às suas ovelhas, ele lutou sozinho. Ele foi lá e derrotou o leão e o urso, invisivelmente, invisível aos olhos de todos que estavam ali. E é assim você também, nesse processo, você vai ter que derrotar internamente e externamente tudo isso que te impede a chegar diante do gigante Golias e derrotá-lo. Porque se você não passar por esse processo, talvez você chegue lá, talvez você até derrote o gigante, mas talvez a tua soberba, o teu orgulho te derrube logo após. Então há um processo. E esse Davi, esse pequeno Davi, ele chegou diante do gigante e disse: quem é esse incircunciso para desafiar o Deus de Israel? Então ele foi lá, juntou 5 pedrinhas, colocou na sua funda, atirou na testa daquele gigante e o gigante caiu. Ele foi honrado diante de todos. Isso me lembra uma passagem de Mateus 6,6 que diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. E assim foi Davi. Ele travou batalhas invisíveis a todos. Ele confiou no Deus que ele tinha. E quando ele chegou diante daquele gigante, ele já estava totalmente preparado, ele estava totalmente encorajado, ele estava animado por Deus e tinha a autoridade dele. E ele derrotou o gigante, e ele foi honrado, e ele não se ensoberbeceu, ele não se orgulhou, porque ele sabia que era Deus em que agia na sua vida. Ele estava pronto, ele estava completando um processo. E agora ele foi honrado diante de todo o Israel. Deus abençoe a tua vida.